Bom dia, paz do Senhor Jesus. Como estamos nesse dia? Estudando a Bíblia juntos, eu, você e o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu estava aqui orando agora de manhã, não era nem para compartilhar esse salmo. Era eu e Deus. Mas ele falou tanto que eu falei, eu tenho que compartilhar. A essência da adoração a Deus. E eu orando, Deus falou no meu coração demais. Eu falei, eu tenho que compartilhar isso com meus irmãos, com as pessoas, família, né? Esse salmo fala, e nós oramos esse salmo, louvamos a Deus. Vamos lá. Ó Todo-Poderoso, nosso Deus, se pronunciou convocando toda a terra, desde o nascer do sol até o poente. Desde Sião, excelso em beleza, Deus resplandeça. Então, podemos observar aqui que na transliteração do manuscrito original massorético aparecem juntos 3 nomes de Deus: Elohim, Adonai. Parece também outros 4 nomes de Deus são registrados, você vai ver aqui no Salmo, nos versículos. Neste Salmo magnífico, a cena que vamos contemplar é uma teofania. O que é teofania? É o aparecimento de Deus no meio do fogo e da tempestade, ou seja, o aparecimento de Deus no meio da natureza, para conclamar o mundo para o grande tribunal do Senhor. E os nomes hebraicos aqui, Elohim e Jeová, significam Deus como poderoso gerador de tudo o que há. Deus como plural de majestade, a partir do que compreende a Trindade revelada no Novo Testamento. Assim como o Deus da aliança, que se apresenta pessoalmente ao seu povo. Foi exatamente esse aspecto da divindade que Jesus Cristo veio revelar à humanidade. Então, versículo 3. E nosso Deus que se aproxima, é o nosso Deus que se aproxima, rompendo o silêncio, precede um fogo devorador, a teofania, e ao seu redor uma terrível tempestade. Teo, Deus, fania, ele está manifestando na natureza. Ele convoca os céus lá no alto e a terra para o julgamento do seu povo. Foi aí que eu fui inspirada a dividir a palavra com vocês. Queridos, todo o universo aqui é convocado para testemunhar o julgamento que o próprio Deus realizará contra o seu povo, cujas responsabilidades e faltas serão avaliadas em função de muitos privilégios que o Senhor concedeu a seu povo durante a história da humanidade. Onde está isso? Onde está essa profecia? Livro de Amós 3, verso 2. Depois vocês podem ler lá em Amós 3, verso 2. Versículo 4. Versículo 3. Versículo 5. Congregai junto a mim, meus fiéis, que selaram aliança comigo através de sacrifício. Congregai junto a mim, meus fiéis, vocês justos, que foram justificados pelo sangue do Cordeiro, de fato e de verdade, no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem? Jesus. Que selaram, Espírito Santo, aliança comigo através do sacrifício. Eu vou explicar de uma vez. Aqui o sacrifício de animais, né, nessa época do Novo Testamento que o Salmo é escrito, os sacrifícios de animais faziam parte do ritual de sangue no templo que selava a aliança e continuavam a fazer parte inseparável da expressão de fidelidade ao Senhor dos crentes israelitas do Antigo Testamento. Só que eu vou falar o que Deus quer dizer no hoje, para o hoje, depois que Jesus veio, tá? Os céus proclamam a sua justiça, porque o próprio Deus quem julga. No Antigo Testamento o sacrifício era assim: escuta, meu povo, eu vou falar. Quando Deus fala assim, ele está falando para agora. Eu vou testemunhar contra ti, Israel. Esse Israel aqui representa nós hoje, o povo de Deus. Eu sou Deus, teu Deus.
Não te repreendo pela falta de sacrifícios, nem pelos holocaustos, pois trazes as tuas oferendas dia após dia. Vou explicar. Israel, ou seja, o povo de Deus, não deixara de cumprir seus rituais de sacrifício, celebrações formais, conforme que o versículo 8. Mas no seu íntimo não havia sincero e verdadeiro espírito de gratidão e adoração a Deus. E essas são as qualidades que o Senhor mais procura nos seres humanos: espírito de gratidão e adoração. Cumprir rituais com o objetivo de apaziguar uma divindade irada era um conceito pagão que havia danosamente migrado para os arraiais do povo de Deus. Salmo 40, verso 6. E os legalistas são os primeiros a serem julgados. Recebem crédito pelo que fazem, conforme aqui o versículo 8. Mas são repreendidos pelo espírito com que fazem. Vou falar agora dos versículos 9 ao 13. E em seguida são orientados a agir corretamente, versículos 14 e 15. Portanto, querido e querida, a fé sincera é o culto mais apreciável que pode oferecer a Deus. Deus quer um espírito de gratidão, Deus quer um espírito de adoração, Deus quer um coração grato e fé sincera. Versículo 9. Contudo, não tenho necessidade de nenhum novilho de seus estábulos, nem de bodes de seus apriscos, pois todos os animais da floresta são meus, como o são as cabeças de gado aos milhares nas colinas. Conheço todas as aves das montanhas e os répteis do campo me pertencem. Se eu tivesse fome, não o diria a ti, pois a mim pertence o mundo e tudo que nele contém. Tudo é de Deus. Se eu alimentei hoje, foi porque Ele me deu. Não é verdade? Por acaso comerei carne de touros e beberei sangue de bodes? Versículo 14. Como sacrifício, olha o que Deus fala: oferece a Deus a tua ação de graças e cumpre os teus votos para com Altíssimo, dando o quê? Um espírito de gratidão, de adoração e uma fé sincera. A quem? Ao sacrifício expiatório de Cristo, o aceitando como seu único suficiente Salvador. Versículo 15. Invoca-me no dia do perigo e eu te livrarei, e tu me darás glória. Entretanto, ao ímpio, ao impiedoso, Deus afirma: de que te serve repetir sem fim os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança? No coração não tem. Fica igual um papagaio repetindo as coisas, sabe, mecanicamente, em forma de ritual, mas não é com o coração. As atitudes não condizem com a palavra. O coração não condiz com a palavra. Eu vou explicar. Um segundo grupo de faltosos a ser julgado refere-se aos ímpios, sem piedade ou fé. Ímpios aqui está significando sem piedade ou fé. Aqueles que desprezam a palavra de Deus, mas não temem, não tem um temor ao citá-la. Para quê? De forma hipócrita, sempre ao seu próprio favor. Vou falar agora dos versículos 16 ou 21 sobre isso. Vamos lá. Tu que detestas as minhas disciplinas, esse pessoal impiedoso aqui, hipócrita, que repete a palavra de Deus quando convém, detesta a disciplina de Deus, a correção que visa o aperfeiçoamento deles, detesta. E dás as costas às minhas palavras. A arrogância, soberbo, eu, não cabe a palavra de Deus. Ao encontrar um ladrão, a ele te associas como amigo. E com adúlteros te misturas alegremente. Com os soberbos, faz negócio. É verdade. Soltas facilmente a tua boca para o mal, e a tua língua é hábil para tramar mentiras. Assenta-te à vontade para falar contra o teu irmão, e és rápido para caluniar o filho da tua própria mãe.
É Deus que está falando, sou eu não. Hoje não era dia de dar estudo de Salmos, de novo. E Deus falou, filha, fala. Ficaria Deus calado diante de tudo quando tens feito? Pensavas que eu era semelhante a ti? Eis, no entanto, que agora eu te acusarei veementemente, sem omitir falta alguma. Então, o silêncio misericordioso, o silêncio paciente de Deus é interpretado de forma errônea e perversa pelos ímpios. Os ímpios não percebem o que Deus está fazendo. Deus está disciplinando, Deus está mandando sinais, Deus está avisando, Deus envia profetas, Deus manda mensagens, só que eles ouvem o que quer, da forma que quer. Com o objetivo de construírem doutrinas, o que eles fazem? Eles ficam construindo doutrinas que apoiam suas intenções e atos malévolos. O Senhor é o Criador e não pode ser confundido com qualquer de suas criaturas. Lembre-se disso, Êxodo 3,14, amém? Considerai, pois, nisso vós que esqueceis a Deus, senão vos faço em pedaços e ninguém vos poderá libertar. É o recado de Deus. 7. Todos os povos do mundo devem considerar atentamente o dia do juízo final. Recado de Deus. O dia do juízo final e julgamento pessoal de cada ser humano de todos os tempos. E a palavra hebraica aqui traduzida Deus é relativamente rara nos originais dos Salmos, aparecendo mais de 10 vezes no livro de Jó. Ou seja, eu estou dando um recado de Deus. Versículo 23, para finalizar, eu oro esse versículo. Quem me oferece sua sincera gratidão, quem me oferece, e agora Lud fala que eu escrevi ali, um espírito de gratidão, de adoração e fé sincera. Verso 23, quem me oferece sua sincera gratidão como sacrifício, honra-me. Lembre-se disso. E eu revelarei a salvação de Deus ao que anda nos meus caminhos, que é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para finalizar, as escrituras sagradas, queridos, de forma geral, chamam constantemente a atenção, a minha atenção, a sua atenção, para a importância que há no falar das pessoas. Cuidado com a língua. Cuidado se falar mal do irmão, falar mal das pessoas. Com uma indicação precisa de seu verdadeiro caráter e coração. E Deus manda eu ir lá em Tiago, capítulo 3, com vocês, versículo 1 ao 12, que tem relação com esse versículo. Amém? Que o Espírito Santo venha colocar em nossa boca sabedoria, prudência e virtude. Efésios, hoje eu orei, Efésios 4, versículo 29, eu peço todo dia, Pai, põe uma trava na minha boca, assim como Davi pediu, eu peço todo dia, uma trava, que a minha boca seja abençoadora, edificadora, né? Todo dia eu oro, eu já orei hoje. Para que, irmãos, que eu peço isso? É o que o Salmo está falando aqui. Porque aqui em Efésios, que é que esse Salmo está falando, só para a gente finalizar esses Salmos aqui, olha só, Tiago vai falar isso, mas antes, olha o que Efésios fala. E eu oro todos os dias para a gente finalizar esse estudo aqui. Efésios 4, 29. Não sai da minha boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente que seja útil para edificação de acordo com a necessidade, a fim de que comunique graça aos que ouvem. Amém? É assim a boca do cristão. Por quê? Para que eu não entristeça o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, com o qual fui selada para o dia da redenção. O que entristece o Espírito Santo, o que afasta o Espírito Santo, é o que sai da minha boca. E também são as minhas atitudes. Para finalizar esse salmo, que eu também não ia falar, era um estudo que eu estava fazendo aqui sozinho, mas de repente Deus falou, faça e faça agora. Eu nem saí aqui do quarto, eu estou fazendo, que não é local de eu gravar. Foi o salmo de ontem e o salmo de hoje, que são coisas bem sérias. Então o sábio é quem domina o seu falar, Tiago 3, é aquele que tem a presença de Deus no seu falar. Nós precisamos clamar a Deus para termos essa presença de Deus no nosso falar. Então, caros irmãos, não vos torneis muitos de nós mestres, porquanto sabeis que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor?
Então, nós precisamos a prova do amor cristão como estilo de vida, que é esse capítulo de Tiago. Afinal, todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não peca no falar, tal pessoa é perfeita. E nós não somos perfeitos. Nós buscamos com a ajuda do Espírito Santo, sendo igualmente capaz de dominar todo o seu corpo, né? Então, o que está falando aqui? Que todos nós, cristãos, recebemos dons do Espírito, né? E aqui no verso 2, a maneira ideal de refrear a língua não é apenas guardar silêncio, mas submeter o Senhor à revolta que vem no coração. Tá triste? É igual eu fiquei triste no João. O que eu submeti? Ao Senhor. Quem me entristece, a circunstância ou a pessoa, eu submeto ao Senhor. Aí você submete o Senhor à revolta, à tristeza, os pensamentos. Por quê? Na certeza de que Ele cuidará de tudo que nos... da certeza de que Ele cuidará de tudo o que não nos é possível resolver e nos dará a melhor direção para agir na solução dos assuntos que nos dizem respeito. Aí quando foi ontem ele me deu aquele salmo, quer dizer, ele mostrando, filha, eu estou cuidando, não se preocupe, quem te justifica sou eu, entendeu? Então você não precisa falar, coloque toda a sua tristeza, sua revolta, tudo que brotar no seu coração. Não expressa aqui não, ó. Expressa para Deus. Fala, Pai, aconteceu tal coisa que me entristeceu o coração. Não deixa mágoa, revolta, ódio. Coloca para o Senhor e ora. E aguarde no Senhor, né? Ora, ao colocarmos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, conseguimos controlar o animal todo. Observai, por exemplo, os navios, né? De igual modo, é a língua. Versículo 5. É um pequeno órgão do corpo, no entanto, se vangloria de grandes realizações. Cheio de vaidade. A gente tem que crucificar o eu, o ego, as vaidades. E submeter essa boca aqui, ó, ao Espírito Santo. Para Ele controlar. Para Ele revestir do seu pleno controle. Né? Porque a língua, ela é pequenininha. Né? Mas semelhantemente, versículo 6, a língua é fogo. É um mundo de iniquidade. A língua está localizada entre os órgãos do nosso corpo e pode contaminar a pessoa por inteiro. Versículo 7. Pois toda espécie de feras, aves, reves, criaturas têm sido dominadas pelos seres humanos. Agora a língua, versículo 8, contudo, nenhuma pessoa consegue dominar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortal. Com a língua bendizemos o Senhor, o Pai, e com ela amaldiçoamos o semelhante, criado à semelhança de Deus. Como que pode ser isso? Então, da mesma forma, procedem bênção e maldição. Isso não está certo. Então, acaso pode uma mesma fonte jorrar água potável e água salobre? Não pode. Ora, meus irmãos, é possível que uma figueira produza azeitonas e outra figos? Não pode. Então, da mesma fonte, não pode sair água doce e água salgada. Então, nós temos que orar todos os dias, para sermos ensinados pelo Espírito Santo, para revestir a nossa boca, para revestir a nossa língua ao controle de quem? Do Espírito Santo de Deus, para que Ele venha controlar a nossa boca. E todo dia eu faço isso. Eu oro lá Efésios 4:29, peço para pôr uma atadura aqui, igual a Davi falava, e peço, Pai, sabedoria, prudência e virtude. Leia Tiago também todo dia. Quem tem dificuldade, leia Tiago do 1 ao 12. E fala, Pai, me ajuda. Se está com dificuldade, me ajuda. Porque a minha boca tem que ser medicina, tem que ser cura, tem que ser, né? Em nome de Jesus. Amém? Beijo grande. Fique na paz, Senhor Jesus, nesse dia. Louvado seja o Senhor nesse salmo. A essência da adoração a Deus. E eu oro para que nós tenhamos, Pai, cada dia mais, Espírito Santo, que nós tenhamos um espírito de gratidão, de adoração e uma fé sincera ao Senhor. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Ao Senhor toda honra e toda glória. Não esqueça de dar o seu like, de compartilhar essa mensagem, se inscrever no canal para que a palavra de Deus alcance mais e mais corações. Amém? Beijo grande. Deus abençoe.